A torcedora do Avaí, Ana Costa Milena Schwarzer, foi flagrada proferindo falas racistas e xenófobas contra torcedores do Remo, em Florianópolis. Entre as frases estavam "olha tua cor" e "pobre aqui não fica". Após ser flagrada, a justificativa da torcedora também chamou a atenção. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no plantão do Meteoro. Dai, não surpreende vindo da onde veio, né? Florianópolis. A Ana Carolina Milena. Desculpa. Não surpreende nem um pouco, Sofia. E a gente tem um olhar que a gente precisa trazer, que é o seguinte: o que essa moça fez, ela tem uma questão de desdobramentos, porque não foi a primeira vez, certamente não vai ser a última vez. Embora a gente tenha um lado positivo, eu já vou começar a volta. Até mais cedo, quando a gente estava falando sobre o corte, ainda não tinha saído a informação da demissão dessa moça. Mas após as frases absurdas e uma defesa mais absurda ainda, a Ana foi demitida. E assim, sincero, honestamente, é para a gente comemorar, porque é um dos poucos revés positivos que a gente vai ter dessa notícia, tá, Ana? Ou tá, Sophie, perdão. Estou com o nome da Ana na cabeça, mas essa Ana não é positiva para a gente, não. Inclusive, eu vou te pedir, Sofia, para trazer o que foi dito por essa moça. E eu estou usando o termo moça para não falar nada que seja ofensivo, porque tenham na cabeça a vontade. E eu já vou dizer uma coisa, viu, Sofia? Esse corte foi solicitação das pessoas nas redes sociais, dizendo: Daiane, você não vai falar disso no Meteoro? A gente precisa falar sobre isso. Então, vamos lá, né? Coragem mesmo, vamos lá. Terceiro Pará! Seu feio! Ei, vieram montado de jegue de lá pra cá! Gastaram o salário Gastou o salário pra vir! Agora vai embora a pé! Só o prefeito não quer... Por favor! Aqui em Floripa! Vai embora de jegue! Olha a tua cor! Olha a tua cor! Pobre aqui não fica! Querem comer? Quer comer? Tá com fome? Ali tem a comidinha de graça! Tem um detalhe que é importante notar. Coisas, Sofia. Tem um detalhe que é importante notar. Ela não estava sozinha. O hate não pode ir só pra ela. Não, o hate não deve ir pra ninguém, né? Vamos garantir a nossa segurança jurídica. Não estamos sugerindo que as pessoas vão atrás dessas pessoas. Elas devem ser julgadas pela justiça e receber tratamento adequado aí da justiça. Mas enfim, ela não deve responder por isso sozinha. Exatamente, e é importante trazer o que o Valdarco falou aqui também, que o tiozinho ainda, né? Tinha um senhor ao lado dela, eu acredito que seja conhecido dela, porque após as falas, né, teve um limite ali que era aceitável o que ela falou, e teve um momento que ele, quando ela fala, né, olha a tua cor, que ele repreende, né? E ainda repreendeu porque, logicamente, viu que não tinha mais jeito, ficou não só feio, porque não é só pela beleza da estética ali do que foi dito, ficou numa linha que o judiciário pode identificar aí que é criminoso. E a gente vai esperar a justiça determinar isso, mas tem uma questão, Sofia, que essa Ana Costa ela já fala de uma coisa que é absurda, que é a iniciativa do prefeito de Florianópolis, né, que é o Topázio Neto, do PSD, de justamente tentar fazer uma barreira social e sanitária para impedir que pessoas de outros estados acessem Florianópolis, né? Não só outros estados, como outras cidades. E a Defensoria Pública da União enviou uma recomendação para Florianópolis para que não haja triagem, que isso fere os direitos fundamentais e é um controle migratório ilegal dentro do território nacional.
houve a necessidade da Defensoria Pública fazer essa movimentação. E por que isso é importante? Porque ela fala, olha, o prefeito não quer gente como você aqui, não. E essa partida foi contra o Remo. E, assim, já começa a me surpreender, porque nós não estamos nem falando da Série A do futebol brasileiro, e não que se fosse Série A seria diferente, porque a gente tem muitos casos também de violência e racismo na Série A. A gente está falando de times que estão ali numa disputa, que são times que geralmente têm um orçamento menor, que tem toda uma lógica por trás dessas viagens, né, para acesso da Série B, no caso, Série C para a Série B, da Série B para a Série A, que essa moça ignora ali a luta, inclusive dos torcedores que acompanham seus times, que aí, no caso, são torcedores do Remo, que saíram do norte do país até o sul para ver, né, a partida ali do seu time do coração contra o Avaí e profere essas violências. Não surpreende, mas é chocante como as pessoas, de fato, têm uma dinâmica de raça, classe e violências que ignoram absolutamente todos os outros, tá? E aí, Sofia, tem mais coisa. Eu vou te pedir, por gentileza, para trazer primeiro a nota, né, do próprio Avaí, e foi, inclusive, identificado que essa torcedora ela é uma ex-participante ali do Conselho Deliberativo do clube. Ela não faz mais parte, mas o Avaí foi cobrado e fez uma nota de esclarecimento que fala sobre a conduta racista e xenófoba na partida do Avaí contra o Remo. É o Avaí que está falando e não tem como você identificar, olha, a tua cor como algo que não seja racismo, mas, vou repetir, a gente tem que entender que o judiciário que vai determinar se é ou não, porque o caso de partida de futebol virou caso de polícia. E aí o Avaí, né, na nota, reitera seu posicionamento de repúdio inequívoco e total, à conduta racista e xenófoba manifestada por uma torcedora durante a partida entre Avaí e Remo. O racismo é um crime grave que não pode ser tolerado dentro ou fora dos estádios. Por isso, queremos esclarecer a nossa torcida e a sociedade. As ações estão sendo tomadas e que reforçam nossa postura. Identificação e acompanhamento. Tão logo tivemos ciência do ocorrido, iniciamos o processo de identificação da pessoa responsável. Estamos em total colaboração com as autoridades competentes para que as investigações sejam concluídas e as sanções legais aplicadas. Também foram feitas medidas internas. Após a identificação, a torcedora terá seu acesso aos eventos do clube, como jogos e atividades imediatamente suspensos por tempo indeterminado, que também é o mínimo. E o Avaí fala sobre o compromisso social, que não se exime de sua responsabilidade social. Reafirmamos o nosso compromisso de promover ações e campanhas educativas para combater o racismo em todas as formas de discriminação. É o nosso dever usar o alcance do futebol para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Aí teve, logicamente, né, o Brasileirão aqui da Série B falando: parabéns, Leão, chega disso no futebol, eu acho isso fantástico, mas me gera questionamentos como fazer medidas antirracistas em um clube se o próprio prefeito é acusado de racismo e xenofobia ao estabelecer uma medida sanitária no município. Isso não é uma missão apenas do Avaí, é uma missão, né, muito maior, e o pessoal de Florianópolis precisa compreender um pouco. Não é o primeiro caso, a gente tem em Santa Catarina, inclusive, uma pesquisa, né, aponta que Santa Catarina tem um dos maiores núcleos de movimentos neonazistas do país. A gente precisa compreender que tem toda uma relação social em volta da frase que é de uma pessoa, que é de um grupo, que é de um determinado local. Eles não estão sozinhos. Então, a gente precisa parar de criminalizar apenas uma pessoa, um sujeito, e entender que essas frases, muitas vezes, são proferidas por ser uma prática considerada naturalizada e comum em determinado local. E é isso que a gente precisa lembrar. Outra coisa, Sofia, aí, desculpa, gente, eu estou sendo punitivista, sim, desculpa, Angela Davis, eu sempre vou pedir desculpas para a rainha Angela Davis sobre a relação do punitivismo, porque eu não consigo achar que uma pessoa dessa deveria continuar passando tranquilamente a vida como se nada tivesse feito. Vou te pedir, Sofia, para trazer a nota que foi publicada pela Ana Costa Milena, e eu me recuso a falar o último sobrenome dela, porque certamente eu vou falar errado, mas Ana Costa já está suficiente.
Alguma coisa assim. Vou te pedir para passar para o lado, porque ela divulgou nota, tá? Ela, inclusive, disse exatamente o seguinte, eu vou ler, porque, assim, fervam sangue aí, eu não vou dizer nada. Venho, por meio desta, manifestar meu profundo arrependimento pelo ocorrido durante o jogo do Avaí. Reconheço que, no calor do momento, acabei utilizando palavras fortes e inadequadas. O termo foi fortes e inadequadas. Que não representam meus valores nem o respeito que tenho pelo clube, pela torcida e por todos os envolvidos. Ela sequer cita o nome do Remo, mas tudo bem. O futebol desperta grandes emoções. Eu sou torcedora, gente. Eu tenho uma tatuagem do meu clube de paixão aqui, de futebol. Eu tenho a tatuagem do meu clube. Eu nunca cheguei para falar da torcida rival, dizendo: voltem vocês vão votar de jegue. Olha a sua cor, fulaninho de tal. Eu acho isso fabuloso, mas vamos lá. Olha a justificativa, Sofia. E aí ela fala, né? Bota a culpa no futebol. Futebol desperta grandes emoções, mas isso não justifica nenhum excesso. Isso não foi excesso. Exato, não justifica. Isso não é, como a Dai falou, não é excesso. Agora, o pior é a frase seguinte: assumo total responsabilidade pelo que foi dito e peço desculpas a quem tenha se sentido ofendido. Você ofendeu, não coloque na voz passiva. Você ofendeu, não é a pessoa que se sentiu ofendida. Proibido voz passiva em desculpas. Importante, ao mínimo. Eu comprometo a agir de forma mais equilibrada. Você se compromete a não cometer um crime, não ser julgada por isso, porque é isso que está acontecendo. Sofia, isso vai piorando, tá? Tem uma escalada de piora. Vou te pedir para trazer a nota da empresa em que a Ana Costa trabalhava. Trabalhava porque não trabalha mais. Inclusive, você mais cedo mandou essa nota lá no grupo. E eu já estava indignada com a situação, com a nota, porque a empresa, a Orbank, que é a empresa que essa moça, após ser identificada, ser exposta, trabalhava, a nota foi publicada na forma de absoluta declaração de repúdio ao que vinha acontecendo, manifestamos nosso pesar e solidariedade aos torcedores afetados pelo ocorrido, qualquer manifestação que viole respeito, ética, diversidade ou inclusão não representa os valores da empresa. E assim, observe que essa nota foi publicada ontem, depois da repercussão do caso, falando sobre o código de ética que não tolera os comentários discriminatórios, e houve uma enxurrada de comentários sobre essa moça. Sim, mas a empresa vai fazer o quê? Porque essa nota foi tão genérica que conseguiu ser tão indignante quanto a própria nota de pedido de desculpas, que não pediu desculpas da Ana Costa. E aí eu vou te pedir a nota atual. Eles mudaram a postura, tá? Poucos minutos aí foi publicada essa notinha, gente. E aí essa nota, ela traz basicamente que diante da cobrança que foi feita através das redes sociais, e aí eu acho que isso serve para a gente lembrar uma coisa, Sofia. Se a gente não tolera mais racismo, xenofobia e violências distintas, as empresas também não deveriam tolerar, e a sociedade não pode continuar tolerando. E aí a empresa, na Orbank, após continuar sendo cobrada sobre a postura diante da identificação dessa pessoa fazer parte do quadro de funcionários, eles optaram pelo desligamento da colaboradora que foi filmada ali naquela cena absurda. E aí eles falam que mantemos uma política inegociável de tolerância zero ao racismo, à xenofobia e a qualquer forma de violência ou discriminação envolvendo nossos mais de 35 mil colaboradores. Se não houvesse repercussão, Sofia, eles não teriam feito isso. Ia ser mais um caso, mais do mesmo. Infelizmente, a repercussão fez com que isso viesse a acontecer. Mas agora a gente vai esperar que a justiça, né, que a polícia termine o inquérito e que a justiça também dê uma resposta para a sociedade. Porque enquanto não houver punição, vai ser mais um caso de blusinha branca e pedido de desculpa para quem se sentiu ofendido. Difícil, viu, Sofia? É muita coisa num corte só.
Vamos ver, Dai. Primeiro, concordo plenamente com você quando você diz que é necessário essa movimentação nas redes sociais. O pessoal fala muito, é porque contra a cultura do cancelamento. Não, gente, às vezes tem que cancelar mesmo. Desculpa, essa mulher aí merece um cancelamento. E volto a dizer, a pessoa que estava do lado dela, que no começo estava gritando junto com ela, também. Porque também isso é uma coisa que me chama a atenção. Ela foi a que foi mais longe, mas ela não começou sozinha. E estão pegando só ela. Engraçado que escolheram isso atrás da mulher, né? Eu não estou passando pano pra ela, pelo contrário, eu espero que ela seja julgada e receba a punição devida, que a justiça julgue devida pelo que ela fez. Mas ela tinha outra pessoa que começou a gritar junto. Essa pessoa também tem que ser responsabilizada. Outro ponto. Eu acho muito engraçado quando as pessoas tentam usar o remédio, a bebida, o calor do momento, etc., para justificar esse tipo de coisa. Porque, gente, se você está usando xenofobia, racismo, como uma forma de agredir outra pessoa, é porque no mínimo você está disposto a instrumentalizar isso a seu favor. No mínimo isso. Não vou dizer que a pessoa é racista, é xenófoba, até porque eu gosto da minha segurança jurídica. Mas no mínimo ela está disposta a instrumentalizar isso a seu favor. E isso já é o suficiente para te dizer que você é um tremendo e um mau caráter. Isso eu posso dizer. Sabe? Então, não vem com essa. Não mete essa. Mesmo se a pessoa merecer. Isso é uma coisa que eu já discuti com muita gente. Aquela pessoa merecia tomar um xingão, etc. Ok, quando você resolve usar LGBTfobia, machismo, misoginia, racismo, xenofobia, você não tá atacando só a pessoa, você tá reforçando uma estrutura social que vai atingir muitas outras pessoas que não tem nada a ver com a sua briga. Então nunca é aceitável. Nunca. Enfim, mas agora é esperar que a justiça seja feita, né, Dai? Ficamos por aqui? Exatamente, Sopa, ficamos. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.